Fala aí pessoal, dando continuidade aí na nossa série de setup, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cambagem. Mas antes de iniciar, no último vídeo a gente viu que antes de começar o setup, a gente tem que dar uma volta no circuito, analisando bem o circuito, a ondulação, analisando a questão de curva de alta, curva de baixa, por aí vai, para tirar uma análise desse circuito. Bom, a gente deu uma volta em Goiânia, analisando até mais de uma, né? Mas analisando cada curva, a reta a gente viu que é uma reta bem ondulada, tudo mais. A segunda etapa que a gente precisa fazer é isso daqui. A gente precisa marcar os tempos e ir dando volta para se acostumar, tanto com o carro como com o circuito, com o setup padrão. A gente vai andando, até a gente conseguir ter uma casa mais ou menos de 5, 6 voltas, com a diferença de tempo na casa de meio segundo. Então, entre a volta mais rápida e a volta mais lenta que a gente der sequencial, a variação tem que ser no máximo meio segundo. Aqui eu fiz algumas voltas para vocês terem uma ideia. Ela não está muito casada porque eu acabei pegando muito tráfego na pista. Por exemplo, esse 1,59 aqui, a inteligência artificial me deu uma fechada e eu acabei rodando, meio que saindo da pista e tudo. Então perdi muito tempo. Mas as voltas que eu dei sozinho na pista, vocês podem notar que é mais ou menos o mesmo tempo. Meu recorde dessa pista não é esse, eu consegui fazer na casa de 1,31 mas 1,32 é a base que eu tenho feito com constância. Esse é o primeiro passo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cambagem. Bom, a cambagem, quando você entra numa curva, o peso do carro ele é deslocado para o lado de fora da curva. Quem está segurando ele no asfalto ali no traçado são os pneus. Com essa força, os pneus eles sofrem uma deformação. Essa deformação faz com que os pneus fiquem com uma área um pouco menor em contato com o asfalto. Para você ter mais gripe, quanto mais área do pneu em contato com o asfalto, melhor. Se a deformação diminui essa área, você consequentemente vai ter menos gripe, menos atrito entre o pneu e o asfalto. Aí dessa maneira você vai fazer uma curva mais lenta porque o seu carro vai escorregar mais. A cambagem nada mais é do que tentar corrigir essa deformação do pneu. Aí no vídeo vocês estão vendo quanto o pneu está deformando. Claro que isso é um carro de rua, um pneu de rua. Então ele deforma mais do que os pneus de competição. Porém, isso não significa que os pneus de competição não deformam. Eles também deformam, menos, só que também deformam. A cambagem é justamente você regular de forma que nas curvas essa deformação seja anulada. Então, se o pneu ele deforma levantando a parte interna, você vai fazer a cambagem negativa, que vai fazer com que a roda na reta ela fique um pouco inclinada. Só que quando entrar na curva o pneu vai estar 100% reto, vai estar no chão completamente na aderência do pneu. Então vamos entender um pouquinho sobre cambagem negativa e cambagem positiva. Quando a gente fala de cambagem, a gente fala em ângulo. Cambagem ela é medida normalmente em ângulo. E ela pode ser regulada de 3 formas. Ângulo nulo, ângulo negativo e ângulo positivo. Bom, o ângulo nulo, você olhando para o carro, na frente do carro, você vai ver as rodas. As rodas elas vão estar paralelas uma com a outra. Os pneus eles estão em contato com o solo 100%. Nenhuma parte do pneu, nem a parte de dentro, nem a parte de fora do pneu estão mais em contato com o solo do que mais um do que o outro, mais um lado do que o outro. Quando você coloca o ângulo negativo na cambagem, o que acontece? A parte de cima das rodas, elas ficam mais para dentro do carro, ou seja, o topo do pneu ele fica um mais próximo do outro, fica mais para dentro. E a parte de baixo do pneu, que é a parte que entra em contato solo, os pneus eles ficam um mais distante do outro. E isso é cambagem negativa. Quando acontece isso, a parte de dentro do pneu, a parte interna, ela entra mais em contato com o solo do que a parte externa. Normalmente, a gente não usa ângulo positivo a não ser em circuitos ovais, mas aí circuito oval tem uma configuração bem diferente de circuito misto. Nesses vídeos a gente não vai abordar setup de oval, de circuito oval, vai ser de circuito misto só. Então a gente vai focar no ângulo negativo. Bom, eu já sei
que eu preciso ter uma cambagem de ângulo negativo para fazer a compensação na hora das curvas, para o pneu ficar mais, digamos assim, em maior contato possível com o solo. Quando ele se deformar, essa minha cambagem vai anular a deformação dele e ele vai ficar em contato com o solo 100% da banda de rodagem dele. Só quanto que eu vou fazer essa cambagem? Qual vai ser o grau que eu vou usar? Eu vou inclinar o pneu demais? Vou inclinar menos? Como que eu vou fazer? No nosso exemplo aqui, a gente está com o ângulo de 4.5, menos 4.5. Lembrando que a cambagem a gente usa cambagem negativa. Você vai fazer o teste, você vai correr no ângulo de cambagem padrão, do setup padrão do carro. Você vai sentir o carro. Isso é uma regra básica. Existem variações, tá? Se ele está com muita dificuldade em fazer curvas de alto, normalmente é porque a cambagem está muito baixa. Então o pneu está deformando mais do que a cambagem consegue compensar. Se ele está com muita dificuldade em fazer curva de baixa, curva travada, cotovelo, normalmente é porque a cambagem está ao contrário, está muito alta, está muito negativa. Ela está inclinada demais as rodas. Então na curva de baixa você quase não tem força G, você tem pouca força G na curva de baixa. Consequentemente o pneu ele tende a deformar menos. Então você tem que ter um ângulo aí um pouco mais próximo de zero da cambagem. Na curva de alta, você afasta ele de zero, você aumenta o número negativo dele. Via de regra, os pneus das rodas traseiras se usa uma cambagem mais próxima de zero do que os pneus das rodas dianteiras. Só que os carros de corrida, normalmente eles têm tração traseira. Por que se faz isso? Porque quem faz a curva, quem aponta o carro para a curva é a dianteira. E a traseira, nos carros de tração traseira, é responsável por reaceleração do carro, por empurrar o carro, por dar velocidade para o carro. Como você normalmente acelera, dá potência total no motor, quando o carro já está no final, ou praticamente com o volante já desesterçado ou o volante reto, praticamente, para você entrar na reta, quanto mais contato tiver com o solo, melhor, porque o pneu vai escorregar menos. Então, como você não está mais na curva, o pneu ele quase não está mais deformado, você só está com aquela força G bem leve, aquela força que deforma bem pouco o pneu. Desse jeito você vai ter mais tração, porque o pneu vai estar mais reto, mais em contato com o solo. No nosso exemplo aqui, a gente está usando um carro de tração dianteira, ou seja, a mesma roda que faz a curva, ele é responsável por reacelerar o carro. Então, se eu colocar um ângulo de cambagem muito inclinado, de repente, para a curva vai ser muito bom. Só que eu vou perder muito na retomada. Meu carro vai ficar muito ruim de retomada. Eu vou sair da curva, todo mundo vai passar, os adversários vão me passar e eu não vou conseguir arrancar, digamos assim, com o carro muito bem, porque o pneu está inclinado demais. Na reta ele está com pouca faixa da banda de rodagem em contato com o solo, ele vai escorregar. O contrário é verdade também. Se eu tiver com a cambagem muito perto de zero ou zero, o carro vai arrancar muito bem, porque na arrancada, quando eu acelerar e ele jogar potência para as rodas, o pneu vai estar 100% em contato, a banda de rodagem vai estar 100% em contato com o asfalto. Porém, quando eu entrar na curva, eu vou passar reto, porque o pneu vai deformar. Nessa deformação, ele vai tirar toda a banda de rodagem e vai deixar uma faixazinha só do pneu, deixando com que o carro fique muito ruim de curva. Com o carro tração dianteira, você tem que mensurar isso melhor ainda. Se você não consegue sentir a reação do carro nas curvas, a gente tem uma ferramenta que pode auxiliar essa tomada de decisão do quanto vamos colocar de cambagem no carro. Qual é essa ferramenta? A ferramenta é a telemetria, principalmente a telemetria de aquecimento de pneu. Quando a gente fala em aquecimento de pneu, a gente não fala num número base e acabou, pronto, a temperatura é essa, está resolvido. Quando a gente fala em aquecimento de pneu, a gente fala em 3 números. Você vai pegar o pneu, olhando para a banda de rodagem dele, vai dividir em 3 partes. Vai ter a parte interna do pneu, a parte que fica para dentro do carro, a parte externa, a parte que fica para a rua, digamos assim, e a parte do meio do pneu. Essas 3 temperaturas são de
suma importância para você definir cambagem do carro. Como vocês podem ver aqui no exemplo, o dianteiro esquerdo do carro está com a temperatura externa a 88 graus, a do meio a 92 e a interna a 94. Como saber qual temperatura ideal, a cambagem ideal? Na teoria, no cenário ideal, a temperatura interna e a temperatura externa não podem estar muito acima de 5 graus de diferença. Ou seja, não posso estar com, sei lá, 20 graus de diferença entre a temperatura interna do pneu e a temperatura externa do pneu. Isso significa que a parte externa do pneu, se ela tiver 20 graus mais fria do que a interna, não está nem encostando no asfalto em momento algum. E a temperatura do meio do pneu tem que ser a média das duas. Você pega a temperatura externa, a temperatura interna, soma e divide por 2, teoricamente deveria dar a temperatura do meio. Lembrando, esse é o cenário ideal, tá? Variações existem, tanto para mais quanto para menos. A questão é ter o bom senso de não colocar, vamos supor, 20 graus de diferença, 30 graus de diferença. Bom, aqui eu tenho 88 graus externo, 92 meio, 94 interno. Pegando 88 e 94, somando dividido por 2, vai dar 91. Então, a temperatura está próxima da ideal. A ideal seria 91, está 1 grau acima. Então, 1 grau acima, 1 grau abaixo, a gente considera como ideal, certo? A do meio, então, tá bacana. No 88, 94, a diferença entre esses dois vai dar 6 graus. Na teoria, o ideal é 5 graus, então 6 graus está um a mais, beleza, a gente está de acordo, a cambagem está bacana. Eu, particularmente, estou achando o carro muito bom de curva, tanto as curvas de alta do circuito quanto as curvas de baixo. Dificilmente eu vou mexer nessa cambagem, só quando eu mexer em outras partes da suspensão que podem vir a alterar a cambagem e eu tenho que fazer uma correção um pouco mais fina, mas eu gostei como o carro está se portando. Para a gente deixar bem claro o que acontece, a temperatura interna ela vai ser influenciada diretamente com o grau de cambagem que você vai colocar. Se você colocar uma cambagem muito agressiva, ou seja, muito longe do zero, o pneu muito inclinado, aquela temperatura interna ali vai dar uma diferença muito maior para a externa, vai ficar muito grande. Aqui, no meu exemplo aqui, eu estou fazendo a suspensão simétrica, mas o ideal é você fazer a suspensão assimétrica. O que significa isso? A roda, por exemplo, a dianteira esquerda está com 1 grau de cambagem e a dianteira direita está com outro grau de cambagem. Por que isso? Porque o circuito não tem a mesma curva para a direita e a mesma curva para a esquerda. Esse circuito, por exemplo, tem mais curva de alta para a direita do que para a esquerda. A tendência é que a cambagem do pneu esquerdo seja maior do que a cambagem do pneu direito. Mas aqui, para exemplo e para ficar mais fácil o setup, eu estou fazendo simétrico. Porque se eu começar a fazer assimétrico aqui, vai demorar muito tempo para achar o cenário ideal. Até porque os pneus eles têm que estar na temperatura também parecida. O ideal seria isso. Por exemplo, o dianteiro esquerdo está 88, 92 e 94. O direito está 83, 81, 78. Isso significa que o esquerdo está bem mais quente do que o direito. Eu tenho que usar alguns artifícios para corrigir isso. Isso seria no caso de eu fazer um setup assimétrico, que seria o setup de corrida mesmo, o setup que você quer sentar e desenvolver para um campeonato, para você ganhar o campeonato. Aqui a gente só está dando uns exemplos, então vai ficar um pouco longe do perfeito, digamos assim. Para você entrar nessa tela aqui, é só você dar ESC e ir na parte de suspensão do automobilista. Uma atenção aqui na hora de medir esses valores, de pegar essa informação de temperatura de pneu, pessoal. Não adianta você dar um ESC durante uma curva. Por exemplo, aquela curva, a primeira curva ali de Goiânia, depois da reta. O pneu ali vai a 100, 110 graus. Se eu der ESC naquele cotovelo logo depois à direita também, o dianteiro esquerdo vai estar estupidamente quente e o dianteiro direito vai estar frio, ou o traseiro direito, que é o que menos usa ali, vai estar nem na temperatura ideal ele vai estar. Então vai distorcer muito a tua informação e você vai fazer um setup absurdamente errado. O carro vai ficar todo torto se baseando nisso. Qual é a informação ideal? Como você coleta a informação ideal? Porque isso também é muito importante.
Você fazer o setup baseado na informação correta. A temperatura do pneu, essas 3 temperaturas, como que se coleta ela? Você vai dar 2, 3 voltas no circuito, aquecer o pneu, colocar o pneu na temperatura correta. Quando chegar numa reta, você termina de fazer a curva. Quando chegar numa reta, você deixa o pneu esfriar um pouco. Não é esfriar ao ponto dele tá no final da reta, você quase entrando na outra curva, não. Você deixa ele reduzir um pouco a temperatura. Quando ele começar a estabilizar, assim que você sair da curva, a temperatura vai cair drasticamente. Você vai acompanhando ela ali. Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando ele começar a cair pouquinho, estabilizar ali, quase não vai cair, tipo, vai demorar a cair 1 grau, aí vai cair o outro, aí você dá extra. Porque aí é a temperatura de trabalho do pneu. Então, atento aí. Não adianta você ter a informação se a informação não é válida. Você tem que saber coletar essa informação. Então, pessoal, acho que sobre cambagem é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se quiserem participar da equipe, procura a gente, que o intuito da equipe é sempre esse, é crescer junto. Bora para a próxima. Até o próximo vídeo. Obrigado aí. Um abraço.